Bom, pessoal, dando sequência, então, ao nosso estudo do continente europeu, a gente vai começar a falar agora das características físico-naturais, né, e da população. O que a gente vai falar agora é de uma maneira mais recente, porque a gente estudou no primeiro momento, meio que a gente pode até tentar chamar aí de formação da Europa, né? A gente estudou alguns aspectos históricos, né, que foram significativos ali no continente europeu. Agora a gente vai começar a falar de questões aí mais contemporâneas, mais próximas do nosso tempo, da nossa realidade, né? E, e a gente começa falando a partir desses dois pontos, né? Do meio natural e da população europeia, tá? Começando aí dessa questão das regiões naturais, a gente tem uma subdivisão aí do território europeu em três partes, que, na verdade, é um critério de regionalização, né? A gente observa as características de um determinado lugar e vai agrupando de acordo com essas características. Então, do ponto de vista natural, a Europa é dividida em três porções, tá? É dividida em Europa do Norte, Europa Oceânica e Continental e Europa do Sul. Tudo bem? Bom, então, assim, Europa do Norte é a porção que está mais ao norte, nas latitudes superiores a 60 graus norte. Então, por estar, né, nessa latitude alta, né, mais distante aí da linha do Equador, o tipo de clima que a gente vai encontrar nessa porção da Europa é o clima polar e o clima mais frio, tá? Então, a gente vai encontrar aí as temperaturas negativas, né, e presença de neve durante o inverno. A gente também, associada ao clima frio, a gente vai ter uma vegetação específica, né, que é a vegetação de tundra, que é uma vegetação rasteira, e associada ao clima frio, né, então, assim, não é menos frio que o clima polar, a gente vai ter associada aí a floresta boreal, ou também conhecida como floresta de coníferas, ou taiga, que nada mais é, pessoal, que plantas aí que são parentes, vamos dizer assim, do pinheiro, tá? Pinheiro, pinos. Então, vão ser florestas aí formadas por pinheiros, tá? Que também é predomínio de uma região mais fria. Essas florestas, né, essa floresta boreal, aí as florestas de conífera, ela é bastante explorada, né, atividades madeireiras mesmo, então vai lá, derruba a floresta para utilizar essa madeira. E também fornece aí a indústria de papel e celulose. Então, é um recurso natural, essas árvores já estão ali naturalmente. Existe aí um processo de extração, né, de extrativismo dessa madeira. Quando a gente fala da questão do relevo, a gente tem aí dois pontos importantes, né, que são os Alpes escandinavos e a planície lacustre da Finlândia. Então, eu vou mostrar para vocês essa parte, tá? Ó. Então, ó, planície lacustre da Finlândia. Lacustre, para quem não sabe ou não lembra, lacustre tem a ver com lago, né? Vem de lago. Então, planície lacustre da Finlândia é a planície onde a gente vai encontrar aqui alguns lagos, tá? Então, no mapa, vocês conseguem, acredito que dá para vocês verem aí esses pontinhos azuis aqui. Isso aqui são vários lagos que existem nessa parte do território. E aí a gente tem aqui também os Alpes escandinavos, tá certo? Então, a parte aí da Europa, que a gente chama Europa do Norte, ó, aqui a gente tem a linha dos 60 graus norte, então toda essa região aqui é a Europa do Norte, tá vendo? Vai até ali os montes Urais, tudo bem?
Até aqui alguma dúvida? Eu não, dona. Não. Beleza. Não, dona. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá bom? Sigamos aqui. Beleza. O segundo ponto é a Europa, que a gente chama, né, Europa oceânica e continental. Então, aqui a gente vai encontrar as grandes planícies europeias, né, que ficam entre as terras de clima frio ao norte, cadeias de montanhas ao sul. Ai, toda hora eu tô lendo isso aqui errado, vou voltar. As planícies europeias, elas ficam entre as terras de clima frio e as cadeias de montanhas, tá? E ao sul, a gente vai ter aí uma mudança nas características climáticas. A gente já começa a encontrar o clima temperado, continental e oceânico. Então, assim, o clima temperado, a gente vai ter temperaturas um pouco mais altas do que a gente estava observando ali nas regiões polar e de clima mais frio, tá? Na porção oriental dessa faixa da Europa, a gente vai encontrar uma região de clima semiárido, que vai ali da porção oeste do Mar Cáspio, e a gente vai encontrar essa vegetação de estepes, que também é uma vegetação mais baixa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando eu falo para vocês semiárido, o que vem à mente de vocês? Nossa, ninguém vai falar, professora. Ah, depende, professora. Depende muito. Tipo, você quer falar de região ou de. Isso, a gente não viu ali que tem uma região aí da Europa continental oceânica que é semiárida. O que significa um lugar ser semiárido? Pra mim Dona, parece um lugar seco. eu acho que árido é seco, então Eu seria ia, eu ia falar um lugar traduzindo assim, calor. quase Um seco. lugar calor, né? Não sei, quente. Quente, Iago, você ia Seria dizer? um lugar. Sim. Dona, seria um lugar o quê? Quase quente, porque ele não é árido, ele é semiárido. Então seria um lugar quase seco. Quase seco ou quase quente? Fiquei na dúvida. Desculpa, dona, eu tinha falado errado, é quase seco mesmo. Eu falei errado, desculpa. Ah, tá. A Júlia falou, e você também trouxe isso, né? A Júlia de Souza falou, e você também complementou, né, Paulo? Semiárido, quando a gente fala de árido, semiárido e desértico, a gente está falando aí da disponibilidade de água, tá? Eu sei que dá uma vontade de falar que é quente, mas falar só que é quente é equivocado, porque a gente tem regiões áridas, semiáridas e desérticas que são frias. Então, na verdade, o que dá característica para um lugar para a gente classificar como semiárido, como árido ou como desértico, é a disponibilidade de água, é a quantidade de chuva nesse lugar, tá? Então, semiárido aí quer dizer que tem uma quantidade limitada de água, tá bom? Tudo bem? Sigamos então. Ô, Iago, você ia dizer alguma coisa? Não, é que eu tinha deixado o microfone aberto, aí eu tava falando, ah, tá, entendi. Ah, tá bom, então. Bom, e aí, o que acontece nessa região, né, Europa Oceânica e Continental? É uma região que a gente quase não consegue enxergar mais o meio natural. Por quê? Porque esse meio natural ele foi bastante alterado pela ação antrópica, né, pela ação humana. Porque exatamente nessa região que a gente vai encontrar cidades muito grandes aí, como Paris, Londres, Berlim e Moscou. Então, a gente está falando aí, né, da França, do Reino Unido, da Alemanha e da Rússia europeia. Então, nessa parte, teve muita alteração da paisagem natural devido às construções humanas, né, e os processos de urbanização. E aí, se a gente fosse procurar, né, hoje,
sei lá, chegar em Paris procurar a região natural, ou chegar em Moscou procurar a região natural, vai ser uma missão complicada justamente por conta desse processo de alteração. Mas, ó, só para vocês também observarem, né? A gente tem aqui, então, ó, a grande planície europeia. Pega aqui, ó, o Reino Unido, pega essa região aqui que compreende França, Alemanha, tá? Então, é desse pedaço aqui da Europa que a gente está falando, ok? E aí, por último, a gente tem a Europa do Sul. A Europa do Sul é a região da Europa que está voltada para o mar Mediterrâneo. E ela começa ali na Espanha e vai até o Cáucaso, né? E passa por unidades de relevo importante, aí, que é uma até a gente já falou bastante aqui nas primeiras aulas, né? Tem aí a questão das altas montanhas, que se juntam, né? Os Pirineus, os Alpes, Cárpatos e a Cordilheira do Cáucaso, né? E essa região, essa sequência aí de altas montanhas, tem uma característica, né? Por ser, né, uma região mais alta do território, a gente também observa que é uma região mais fria. Então, é um terreno alto e um clima frio. Justamente por combinar essas duas características de ser alto, né? Então, não é um terreno regular, né? A gente está falando aí de inclinações. E por ser frio, nessa região existia uma pouca fixação humana. Então, assim, o que isso quer dizer? Que na região das altas montanhas quase não tem gente morando, justamente porque fica difícil, né, as pessoas estabelecerem ali, né, construir cidade, construir sua casa e ter os recursos ali que atendam às necessidades humanas. Então, nessa região das altas montanhas, é uma região que tem pouquíssima gente habitando, né, porque é um dificultador aí essa questão do terreno irregular e o clima frio. Aí a gente tem outro ponto que também é alto, que é o que a gente chama de montanhas mediterrâneas, que a gente pega aí os Montes Apeninos, que ficam na Itália, os Alpes dináricos e os Balcãs. Os Balcãs, a região dos Balcãs, pessoal, ela representa a região desses países aqui, ó, a Grécia, a Albânia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, entre outros. Aqui vale a pena fazer um parênteses. Essa região dos Balcãs, né, acho que tirando a Grécia, todos os outros países aqui passaram por conflitos e movimentos separatistas durante os anos 90. Então, aquilo que a gente comentou nas aulas anteriores, da dança das fronteiras, das mudanças de território, a região dos Balcãs foi uma região que foi conflituosa em relação aí ao território, que gerou conflitos extremamente sangrentos, né, inclusive com o uso da ideia da limpeza étnica, então de uma população tentar eliminar a outra, né, através aí dos assassinatos mesmo, sair matando o povo, porque daí se eles morrerem a gente fica com o território. Então é uma região que tem um histórico de conflito muito forte e que foi muito marcante, né, logo após aí o fim da União Soviética. Então, é uma região que tem uma história um pouco sangrenta. Aí, seguindo, né, a gente tem as planícies e os planaltos mediterrâneos, tá? A gente vai encontrar, então, o clima mediterrâneo, que acontece aí em parte das montanhas e nas planícies e planaltos dessa região. Só que aqui também a gente teve uma transformação muito grande do meio natural, porque aqui também a gente vai encontrar cidades muito importantes e muito populosas, né? Populosa não, muito povoada. E com isso a gente vai encontrar também essa transformação humana. Então, nessa região aqui da Europa do Sul, a gente tem como exemplo aí cidades como Lisboa, Madrid, Marsella e Milão. Então, a gente está falando aqui Portugal, Espanha, França e Itália.
Então, essa região aqui é uma região também muito alterada, que a gente também tem dificuldade de encontrar essas características naturais ainda, tá? Aqui tem uma foto, né, de uma região costeira aqui, aqui é sul da França, tá? Então, aqui, voltando pro mapa, a gente vai pegar, então, essas partes, né, ó, as altas montanhas que a gente estava falando, os Pirineus, né, os Alpes, Cárpatos e o Cáucaso, né? Aí a gente tem aqui, né, o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, que está ao sul. Então, aqui a gente está falando da Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, aqui a Itália, aqui a gente tem o sul da França. Então, essa região aqui, né, os Balcãs, né, que a gente comentou agora, toda essa região aqui é a região da Europa aí mediterrânea, né, da Europa do Sul, certo? Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Sim. Por mim também. Professora, mas eu só queria fazer uma pergunta. O que aconteceu com a vegetação da Europa do Sul? Desculpa, você pode repetir, porque o meu cachorro latiu na hora. O que aconteceu com a vegetação da Europa do Sul? O que aconteceu? A mesma coisa que acabou acontecendo ali com a vegetação da Europa oceânica e continental. Como são lugares aí que tem bastante ocupação humana, então tem muita gente vivendo, essas regiões foram alteradas, né? Elas passaram pelo processo de urbanização. Então, a gente foi substituindo a vegetação que existia ali por construções humanas, né? Então, é a ideia mesmo, desmatou para poder virar cidade, para poder abrigar as pessoas que estão ali. Tudo bem? Tudo. Beleza. Pessoal, vocês já ouviram, já trabalharam com climograma? Acho que não. Não. Acho que não. Tá bom. Olha só. Climograma, pessoal, são esses gráficos, né, que eu tô mostrando para vocês agora, tá? E eles têm, geralmente, um climograma, ele traz duas informações. Ela vai trazer a informação das temperaturas, que é representado por uma linha. Então, no caso aqui, dos climogramas que a gente está vendo, é essa linha rosinha. E a outra informação que o climograma traz é a informação sobre a quantidade de chuva, né, a pluviosidade, que é representado por essas barrinhas azuis, tá? Bom, a gente também só pode falar de climograma quando a gente está falando de um período de um ano, tá? Os climogramas, eles geralmente são apresentados no período de um ano. Então, se vocês observarem aqui, ó, na parte de baixo, tem algumas letras, essas letras aqui são os meses do ano. Obviamente, não estão escritos aqui todos os meses do ano, mas a gente vai seguir na ordem. Então, por exemplo, ó, janeiro, esse que não tem letra é fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, certo? Então, a gente tem aqui as médias de temperatura e o índice pluviométrico do ano inteiro. A partir do climograma, a gente pode descrever aí características de uma cidade, de uma região, características climáticas, né? E, por vezes, mesmo sem saber de que cidade a gente está falando, dá para fazer esse tipo de análise, tá? Aqui, o texto trouxe para a gente alguns exemplos de climogramas dos climas que a gente encontra na Europa, né? Então, eu vou
a gente vai tentar aqui compreender algumas coisas que o climograma traz para a gente. Então, bom, primeiro é importante também, então aqui os desenhos e as escalas estão onde, né? A gente tem aqui do lado esquerdo, sei que tá um azulzinho fraquinho, mas a gente tem aqui a precipitação, tá certo? Que é o volume de água, né? O volume de chuva, que vai de 0 aqui a 300 milímetros. E do lado direito, a gente tem aqui a temperatura. A temperatura, vocês podem observar que a escala de temperatura vai de 30 graus Celsius positivo até menos 20 graus Celsius negativo, tá? Bom, por que aqui a escala vai de positivo para negativo? Porque se a gente observar aqui, ó, os primeiros 3 climogramas, a gente vai observar que existem temperaturas, registros de temperaturas mais baixas, né? Quando a gente olha essa aqui, ó, frio da montanha, a maior parte do ano, eles vão apresentar temperaturas negativas, né? Só um pedacinho do ano aqui que a temperatura sobe um pouquinho e ainda assim não sobe muito, né? Então, por isso que nesse caso aqui, a gente tem escala que vai do positivo para o negativo. Bom, deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa? Ah, não, acho que tem... Caraca, professora, eu tinha levantado a mão. Que eu falo, a Roma é a mais quente. Então, ó, já que você estava olhando Roma, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse climograma, tá? Bom, você já levantou uma bola aí. Roma é que apresenta aí bastante temperaturas altas, né? Paulo, em que período do ano que a gente enxerga essas temperaturas mais elevadas? Olhando aqui no climograma. Ali em maio, junho, julho. Mas essa parte do meio do ano, né, que a gente enxerga essas temperaturas mais altas. Que estação do ano é essa estação? Esse período do ano é que estação? Outono, não é? Outono? Eu acho que é. Não, verão, dona. Não. Verão. Verão já tá acabando, gente. Eu acho Só que é outono. que é lá é diferente, Eugênio. Ou é verão, ou é outono, ou é primavera. É outono. Acho que é outono. Eu acho que é verão. Não tem como. Primavera é perto de setembro. Quem é que acha que é verão? Eu mesmo. Pablo. Pablo. Isso É mesmo. isso mesmo, Pablo. Falei. Lá é verão. Porque, na verdade, nós estamos falando... Nossa, professora. Ai, nossa, eu achei que estava falando aqui. Não, a gente está falando, né? Ué, nós estamos analisando o climograma de Roma. Roma. A gente... Não, sim, eu sei, só que eu achei que, tipo, você estava perguntando daqui, tipo, onde que é o coisa aqui? Qual que é o clima, não? Não, tudo bem, eu entendo a confusão, mas é justamente isso que eu quero falar para vocês. Quando a gente está fazendo análise de climograma, a gente precisa ter na cabeça essa ideia da localização. Então, assim, aqui a gente sabe que nós estamos falando de Roma, e a gente sabe que Roma está no hemisfério norte. No hemisfério norte, o verão é num período diferente do nosso, então o verão deles acontece no meio do ano. Né? Então, enquanto nós aqui no hemisfério sul estamos no inverno, eles estão no verão. Então, essa temperatura mais alta, ela é observada justamente no período de verão. Mas supondo que a gente não tivesse o nome do lugar, se a gente não soubesse de que região é aquele climograma, a gente também tem que conseguir fazer essa análise. Não estou falando que a gente vai acertar exatamente o lugar, mas saber de que hemisfério nós estamos falando, o climograma permite isso, que a gente consiga fazer essa análise justamente a partir das temperaturas, né? Então, assim, a gente chegou que ali, né, as temperaturas mais altas estão no verão aí
do clima mediterrâneo. Professora, mas entre essa cidade da Roma e essa que tem um nome esquisito da Rússia, não tem muita diferença de temperatura. Na verdade, o que rola aqui, né? O que acaba sendo diferente, o que caracteriza a maior diferença é a questão da chuva, né? Porque a gente está falando ali da região semiárida. Quando a gente compara, por exemplo, a chuva do semiárido com a chuva que a gente encontra no Mediterrâneo, então, a chuva que a gente está vendo em Roma e a chuva dessa cidade russa aqui, que eu não vou me atrever a falar esse nome, provavelmente vou falar errado, a gente observa o quê? Onde é que chove mais? Em Roma ou nessa cidade russa? Em Roma. Em Roma chove mais. Mas agora tem igual ali em julho, quase não choveu nada. Sim, quase não choveu nada. Só que a gente tem alguns momentos aí onde chove mais, não tem? Sim, dona. Sim, né? Então, assim, aqui a gente já consegue tirar outras características. Olha só. Quando a gente encontra as temperaturas mais altas, a gente está enxergando também que chove menos, né, em Roma. A gente já conclui o quê? Que a estação chuvosa, né, a época que chove mais, não é o verão. Porque aí a gente vai fazer um recorte aqui para a nossa realidade. Nós aqui da região sudeste, a época que é chuvosa, que a gente sabe que é uma época que chove muito, é o nosso verão, não é? Tanto é que esses dias nós estamos tendo chuvas aí todo dia, chuvas bem expressivas, chuvas bem fortes. Então, assim, porque isso é característica climática aqui da nossa região. Então, durante o verão, chove bastante. Só que isso não é uma regra para todos os lugares do mundo. Então, a gente já está observando aqui na Europa, durante o verão, né, ali em Roma, durante o verão de Roma, não chove, chove pouquíssimo. A chuva vai estar concentrada em outro período do ano. A gente observa que os maiores volumes de chuva, né, começa a crescer aqui, né, em setembro, outubro, novembro, em dezembro já começa a cair depois. Esse período aqui, que estação do ano é lá em Roma? Eu acho que como a temperatura caiu, eu acho que é o inverno. É o inverno? Todo mundo concorda? Alguém tem uma segunda ideia? Eu não sei, não. O Vinícius colocou aqui no chat, é o outono. Na verdade, é o outono, né, pessoal? Porque o inverno, ele começa no solstício, né? O solstício é entre 21 e 22 de dezembro. Então, quando aqui está começando o verão, no hemisfério sul, lá está começando o inverno. Então, setembro, outubro, novembro é outono. Está caminhando para o inverno. Por isso que a gente observa a temperatura caindo. Então, a estação chuvosa lá em Roma é o outono e não o verão, como é aqui para a gente. Então, veja, eu consigo, apenas olhando o climograma, eu consigo tirar essas informações. Certo? Então, assim, é importante vocês conhecerem o climograma e conseguirem fazer essas análises, porque isso aqui é um tipo de questão que costuma aparecer em vestibulinho e em vestibular. Dá-se o climograma, não fala de que cidade é, e aí você precisa identificar as características básicas ali das informações que são trazidas, né? E dá para a gente tirar essas conclusões, saber o hemisfério que está presente, saber qual é a estação chuvosa, qual é a estação seca. Oi. Eu lembrei que eles falam que é famoso o inverno russo. O inverno russo. O inverno russo, ele realmente é um inverno muito rigoroso. Muito provavelmente, essa cidade que a gente está vendo aqui no texto é uma cidade que está mais ao sul, né, nas porções mais ao sul da Rússia. Porque esse inverno mais rigoroso a gente vai encontrar
na parte mais ao norte, mais ali perto das latitudes 60 em diante, que está nas faixas ali, das zonas térmicas da Terra, nas faixas que são mais frias. Então, aí a gente vai encontrar esse inverno mais rigoroso, tá certo? A gente não pode esquecer que a Rússia é um país gigante também territorialmente. Então, a gente vai ter regiões que as características climáticas são diferentes, são menos frias, né? E as regiões onde realmente o inverno é extremamente rigoroso, justamente por conta dessa extensão territorial, tá bom? Gente, sobre aqui os climogramas, essa ideia que a gente conversou hoje, tudo bem? Tem alguma dúvida? Não, dona. Não. Eu não tenho. Beleza, ó, faltam aí 3 minutinhos para a gente terminar a aula. A próximo ponto que a gente vai abordar é a questão de alguns rios aí que são importantes no continente europeu. Peraí, o Vinícius colocou aqui que a Rússia é tipo a Antártida. Mais ou menos, né? Porque, como eu disse, a extensão é muito, muito grande e a Antártida, ela está totalmente, né, na zona polar, é diferente. Mas tem características, como eu disse, regiões que vão ter essa característica mais, no inverno, bem mais rigoroso, né? Professora, igual ali em cima, assim, da Rússia, assim. Na parte mais ao norte mesmo, como eu disse, quanto mais próximo realmente do polo, né? Essa característica de frio mais intenso, ela vai acontecer, tá certo? Se procurar bem, tem Rússia em todo lugar do mundo, Vinícius colocou aqui. Essa característica de pontos mais frios, a gente encontra em outros lugares. Por que a gente fala tanto do inverno russo? Porque a gente teve 2 episódios onde exércitos foram derrotados por falta aí de conhecimento geográfico, né? De não entender o que era o frio, né? Dessa parte do território russo. Sendo aí talvez a mais famosa a derrota do exército nazista, né? Então, durante a Segunda Guerra, tentaram invadir a Rússia sem conhecer o terreno, sem dar bola para essas características climáticas, e o exército russo, na verdade, né, teve aí esse aliado, o clima, né, extremamente frio, acabou ajudando a derrotar o exército nazista. Professora, mas os alemães já não estavam acostumados com o frio deles? Mas aí é que tá, o frio deles é bem diferente do frio russo. O frio russo é muito mais intenso. E eles foram, assim, bem ingênuos. Bem ingênuos mesmo, assim. Ingênuos, eu diria, não era ingênuo, não. Para mim foi burrinho mesmo. Eles foram burrinho. Não saber que durante o inverno não é qualquer um que aguenta aquilo ali. Então, rodaram, né? E, tipo, não foram só eles. Então, por isso que a gente ouve falar tanto da questão do inverno russo. Porque... Mas, professora, eles não iam ter rodado, que os russos teve uma ideia muito inteligente. Tipo assim, os alemão, eles vai nas fazendas, assim, e pega alimento. Aí, o que os russos foi fazendo? Voltando, assim, eles foi queimando todas as fazendas, aí os alemães não tinham como pegar comida. Gente, é tudo estratégia, né? Guerra é um negócio interessante, assim, né? Claro que é um negócio horrível, mas quando a gente começa a estudar, a gente entende essas perspectivas, as estratégias, né? O que se utilizava ali para poder, né, quebrar o seu oponente. É bem isso. Se tá no jogo é para usar. É bem isso mesmo, Vinícius. Então, assim, como eu disse, vocês vão estudar, né, os grandes conflitos esse ano em história. Acredito que vocês vão gostar aí de saber mais sobre esses fatos. Gente, são 9 horas. Vou interromper a gravação, tá bom? Pra gente finalizar aqui.